Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Pessoal, atualmente ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na Zona Sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para a equipe gestora, equipe de professores e aos meus alunos do 8º ano também, que estão nos acompanhando aqui pela televisão. Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui um conteúdo que nós chamamos ele de diagrama de árvore, ou também pode ser chamado de árvores de possibilidades, tá bom? Esse conteúdo aqui é um conteúdo que nós trabalhamos para fazer contagens. Então nós vamos entender aqui aos poucos e vamos resolver alguns exercícios também, tá bom? Então, o objetivo é utilizar o diagrama de árvore para resolver problemas de contagem, tá bom? Você vai perceber o que nós vamos trabalhar. Por exemplo, se eu quero sair para um lugar, para um shopping, e eu tenho 2 pares de sapatos, 3 tipos de calça e 5 camisas, de quantas maneiras eu posso me vestir, posso fazer ali para eu ir para o shopping? Então, você vai fazer um diagramazinho de árvore para botar todas as possibilidades. Eu fui a um restaurante, e nesse restaurante ele me dá 2 opções de salada, 3 opções de pratos principais e 2 opções de sobremesa. De quantas maneiras diferentes eu posso ali fazer um menu completo? Então, você vai fazer uma árvore de possibilidades, um diagrama da árvore, para poder você ver quantas possibilidades no total você pode estar fazendo aqui aquela refeição. Um outro exemplo, eu pego uma moeda e lanço ela 2 vezes. Quais são as possibilidades que essa moeda tem? Aí você sabe que uma moeda ela tem 2 faces, cara e coroa. Aí nós vamos ver aí no decorrer da nossa aula esses exemplos, tá bom? Mais ou menos esses exemplos que eu coloquei nesta nossa aula. Então vamos primeiro ver o que significa esse árvore de possibilidades, ou árvore de probabilidade, ou diagrama da árvore. É uma maneira de resolver situações, problemas envolvendo conteúdo de análise combinatória através de desenhos, de diagramas mostrando as possíveis maneiras de permutar e combinar determinados eventos. Então, você vai perceber aqui que eu vou pegar todas as possibilidades que eu possa combinar, que eu possa permutar, que eu possa fazer com aqueles elementos que eu tenho em cada determinada questão, beleza? Então, isso aí é o que nós chamamos de diagrama da árvore. Lembrando que pode ter livros aí que digam diagrama da árvore, outros árvore de possibilidades e outro árvore de probabilidade. Isso tudo é o mesmo conteúdo, a mesma coisa, tá? São apenas sinônimos para esse conteúdo. Então, a construção de um diagrama de árvores é feita simplesmente através da ramificação de todas as possibilidades de todos os experimentos. Por exemplo, se tivermos o lançamento de 2 moedas, fazemos a ramificação de cada evento possível pela primeira jogada, cara ou coroa. Então, nós vamos ver aqui, vamos fazer aqui, por exemplo, o lançamento de uma moeda. Vou fazer aqui mesmo manuscrito com vocês, tá? Então, pessoal, aqui a construção do diagrama da árvore, ela é feita simplesmente através de ramificações de todas as possibilidades de todos os experimentos. Foi o que eu falei para vocês, né? Então, por exemplo, se nós tivermos o lançamento de 2 moedas, fazemos a ramificação de cada evento possível para a primeira jogada, cara ou coroa. Então, eu vou chamar aqui, eu vou estar chamando aqui de C para representar a face cara da moeda e o K para representar a face coroa, beleza? Então C vai ser cara e K vai ser coroa. A minha primeira moeda, lembrando que eu tenho que fazer aqui a possibilidade dos 2 lançamentos, das 2 moedas. Então a primeira moeda, ela pode ser cara ou ela pode ser coroa. São 2 possibilidades, certo? Já a minha segunda moeda, se a minha primeira der cara, para a minha segunda moeda, ela também vai ter 2 possibilidades, cara ou coroa. Mas se a minha primeira moeda der coroa,
A minha segunda também tem duas possibilidades, sendo cara ou coroa. Então, meu evento, ele teve... meu primeiro lançamento, minha primeira moeda, são duas possibilidades. E quando eu jogo a segunda moeda, já fico com 4 possibilidades. Podendo ser as duas moedas, ao ser lançado, ser cara. A primeira moeda ser cara e a segunda coroa. A primeira moeda, a face cair primeiro, coroa. E a segunda moeda, cara. E por último, as duas podem cair com a face coroa. Então aqui eu listei para vocês todas as possibilidades que eu tenho nesse meu lançamento com duas moedas. Então, a primeira moeda pode dar cara, a segunda também pode dar cara. A primeira pode dar cara, a segunda dá coroa. A primeira pode dar coroa e a segunda cara. E a primeira pode dar coroa e a segunda também coroa. Tá bom? Então eu tenho aí 4 possibilidades. E essa figura, esse esquema que eu fiz aqui para vocês aqui, é o que nós chamamos de diagrama da árvore. Mas por que, professor, diagrama da árvore? Porque existe ali as ramificações, como se fossem galhos, tá bom? Então é por isso que nós chamamos de diagrama da árvore, ou árvore de possibilidades, ou ainda árvore de probabilidade, tá bom? Então, já que nós vimos aqui um exemplo, você vê que o assunto é bem simples, bem tranquilo, nós agora vamos resolver alguns exercícios a respeito do conteúdo do diagrama de árvores, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício diz assim, ó: Bia tem 2 calças de agasalho e 4 camisetas para treinar atletismo. De quantos modos diferentes ela pode se vestir para ir aos treinos? Pessoal, nesse exercício aqui, nós vamos ter que ver aqui todas as possibilidades de fazer um diagrama da árvore, tá? Uma árvore de possibilidades, para poder ver aí de quantos modos diferentes ela pode se vestir. Então, tá falando aqui que ela tem 2 calças. Então, para a calça, eu vou chamar C, tá? Aí, como ela tem 2 calças, eu vou chamar C1 para calça 1 e C2 calça 2, certo? Só para nomenclatura mesmo aqui, para a gente entender o que a gente vai colocar. E no caso, as camisetas, eu vou chamar de B, né? Importante você entender a letra, o significado dela. Então ele fala que tem 4 camisetas, então eu vou chamar B1, B2, B3 e B4. Eu sei de uma coisa, que se ela quiser sair com a calça 1, vou botar bem aqui, se ela quiser sair com a calça 1, para combinar com essa calça, certo? Ela vai ter aí, no caso, 4 possibilidades de camisetas. Ela vai ter a possibilidade B1, aqui ó. Ela vai ter a possibilidade B2, ela vai ter a possibilidade B3 e ainda vai ter a possibilidade B4, certo? Mas ela pode muito bem querer sair com a calça 2. Só que se ela escolher a calça 2, ela continua tendo 4 possibilidades para botar as camisetas. 4 camisetas, no caso, como possibilidade. Então, ela pode combinar a calça 2 com a camiseta 1. Ela pode combinar a calça 2 com a camiseta número 2. Também ela pode combinar a calça 2 com a camiseta número 3. E também ela pode combinar a calça 2 com a camiseta número 4. Então, aqui nós criamos uma outra árvore de possibilidades, um outro diagrama de árvore. Lembrando que ela pode se vestir da seguinte maneira: calça 1, camiseta 1, calça 1, camiseta 2, calça 1, camiseta 3, calça 1,
e camiseta 4. Com a calça 1, nós temos essas 4 possibilidades. E com a calça 2, ela pode se vestir, né? Ó, com a calça 2 e a camiseta 1, com a calça 2 e a camiseta 2, com a calça 2 e a camiseta 3, e também com a calça 2 e com a camiseta 4, totalizando aí 8 possibilidades. Então a pergunta é, de quantos modos diferentes ela pode se vestir para ir aos treinos? Qual vai ser a nossa resposta? Ela poderá se vestir, né, ó, de 8 modos diferentes para ir ao treino, né? 8 modos diferentes. E a gente listou cada um dos 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Então ela pode estar se vestindo aí de 8 maneiras diferentes para ir para os treinos. Beleza? Então vamos aqui para o nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício diz assim, ó. Rafael lança um dado e uma moeda ao mesmo tempo e observa as faces voltadas para cima. De quantos modos diferentes essas faces podem aparecer? Pessoal, nós já fizemos um exemplo com 2 moedas, agora tem um dado e uma moeda, certo? Então, para esse exercício aqui, em específico, eu vou deixar para vocês aí 1 minutinho para vocês responderem e eu volto aqui com a solução dele para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a solução desse segundo exercício, tá? Então, vamos ler novamente aqui a questão. Rafael lança um dado e uma moeda ao mesmo tempo e observa as faces voltadas para cima. De quantos modos diferentes essas faces podem aparecer? Então, vou utilizar a mesma sigla, tá? Para a moeda. A moeda que nós vamos ter C, vou chamar de cara. E K vai ser minha coroa, tá? A face coroa. E os dados são 6 faces. Eu vou deixar os números mesmo. 1 para a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para a face de número 6, tá bom? Então, vamos ver aqui. Ele fala que ele lança um dado e uma moeda. Se eu lançar bem aqui o dado e ele cair a face 1, quando eu lançar a moeda, eu vou ter 2 possibilidades, cara ou coroa. Se eu lançar o dado face 2, ó, 3, 4, 5 e 6, né? Ó. Quando eu lanço o dado e cai na face 2, para a moeda eu também vou ter 2 possibilidades, ó, cara ou coroa. Quando cai a face 3, da mesma forma, eu vou ter aí, no caso, 2 possibilidades, sendo ela cara ou coroa. 4 do mesmo jeito, as moedas podem ser cara ou coroa. O 5 não muda nada e o 6 da mesma forma, né? Então, para cada face do dado que cair, quando eu lanço a moeda, eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Então, ele pergunta de quantos modos diferentes as faces podem aparecer. Então, elas podem aparecer, ó,
da seguinte forma: a face 1 e a moeda sendo cara, a face 1 e a moeda coroa. Ou então a face 2 e a moeda cara, face 2 e a moeda coroa, o dado sendo a face 3 e a moeda cara, a face do dado sendo 3 e a moeda coroa. Aqui, vou só completar aqui para vocês. E por último, a face 6 e a moeda sendo cara, ou então a face 6 e a moeda sendo coroa, certo? Então observe que são quantas possibilidades aí que a gente tem, de quantos modos diferentes. Então nós temos aí no caso, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 modos diferentes. Então, de quantos modos diferentes essas faces podem aparecer? Então, a resposta aqui nós vamos colocar elas, né? Ó, elas que as faces, né? Podem aparecer de 12 modos diferentes, tá? Então, você está vendo, pessoal, que esse conteúdo aqui ele nem tem tanto cálculo. Ele tem um trabalhozinho mesmo de você realmente montar aí a árvore de possibilidades, tá bom? Então vamos aqui para o terceiro exercício. Terceiro exercício para assim, ó. De quantas maneiras posso calçar meus pés tendo 3 pares de tênis e 5 pares de meias diferentes? Então, tênis aqui, eu vou chamar de T, tá? Sendo que eu tenho 3 pares, então 3 pares, T1, T2 e T3, certo? E aqui, 5 pares de meias, então meias, eu vou chamar de M, são 5 pares, M1, M2, M3, M4, até chegar na M5, porque são 5 pares de meias, tá bom? Então vamos lá. Se eu decidir usar o tênis número 1, eu tenho 5 possibilidades para usar a meia com ele, tá? Eu tenho 5 tipos de meia. Eu vou ter aqui M1, M2, M3, M4 e também M5, que vai ser a meia 5, tá? Se eu utilizar ali o tênis 2, eu também vou ter aqui M1, né? M2, M3, M4 e M5. E se eu utilizar também aqui o tênis 3, ficou um pouquinho de espaço aqui, mas eu não consegui fazer. Tenho aqui M1, M2, M3, M4 e M5, certo? Ficou um pouquinho de espaço, mas deu para fazer. Então, quais são as possibilidades que ele pode utilizar aí? Ele pode utilizar, vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, ele pode utilizar o tênis 1 com a meia 1, ele pode utilizar o tênis 1 com a meia 2, pode utilizar o tênis 1 com a meia 3, tênis 1 com a meia 4, tênis 1 com a meia 5. Ou então o tênis 2 com a meia 1, tênis 2 com a meia 2, tênis 2 com a meia 3, tênis 2 com a meia 4, tênis 2 com a meia 5. E por último, tênis 3 com a meia 1, tênis 3 com a meia 2, tênis 3 com a meia 3. Ele também pode utilizar tênis 3 com a meia 4, tênis 3 com a meia 5. Se você contar aí, ó, nós vamos ter 15 possibilidades, tá? Ó. Então, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então ele pergunta, de quantas maneiras posso calçar meus pés? Então, de 15 maneiras, tá? De 15 maneiras diferentes. Beleza? Vamos aqui então agora para o nosso quarto exercício. O quarto exercício diz assim, ó. Ao lançar uma moeda 3 vezes, qual a chance de que nos 3 lançamentos tenham faces iguais? Pessoal, essa questão aqui tem a ver com contagem, claro, mas a gente envolveu também um pouquinho de probabilidade nela, tá? Conteúdo que vocês já devem ter visto aí nos anos anteriores, mas é uma questão simples. Novamente, nós vamos falar aqui que na moeda, a face cara, nós vamos representar pela letra C, e a face coroa, nós vamos representar pela letra K. Em vez de ser 2 lançamentos, agora nós vamos ter 3 lançamentos, ou seja, o meu primeiro lançamento, eu tenho aqui 2 possibilidades. Pode ser cara, ou ele pode ser coroa. Lembrando que isso aqui eu estou no meu primeiro lançamento, certo? Cara ou coroa. Já no meu segundo lançamento, vou só colocar esse coroa um pouquinho mais para baixo aqui. Meu segundo lançamento, eu vou ter aqui, se no primeiro lançamento a moeda der cara, para o segundo lançamento eu vou ter 2 possibilidades também, cara ou coroa. Mas se der coroa, o segundo lançamento também vou ter 2 possibilidades, cara ou coroa, certo? E no terceiro lançamento, para cada um desses aqui, eu também tenho a possibilidade de ter cara ou coroa, certo? De tal maneira que, ao lançar as 3 moedas, eu tenho aqui essas 8 possibilidades, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 possibilidades, se você analisar. Mais ainda, eu tenho aqui, ó, o primeiro lançamento pode dar cara, o segundo cara e o terceiro cara. Ou então, o primeiro lançamento der cara, o segundo der cara e o terceiro lançamento coroa. Aí eu também tenho a possibilidade do primeiro lançamento der cara, o segundo coroa e o terceiro cara. Eu também tenho a possibilidade do primeiro der cara, o segundo coroa e o terceiro coroa. Também tenho a possibilidade de dar o primeiro coroa, o segundo e o terceiro cara, ou então eu tenho coroa, cara, coroa. Também tenho a possibilidade de ter coroa, coroa, cara, ou então coroa, coroa, coroa. Tem essas 8 possibilidades. Como ele estava falando de chance, pessoal, você trabalha com probabilidade. Então ele fala que qual é a chance de nos 3 lançamentos tenha faces iguais. Pessoal, nesses lançamentos, as únicas possibilidades que têm faces iguais é quando os 3 lançamentos dão cara ou quando os 3 lançamentos dão coroa. Ou seja, eu tenho 2 chances de delas darem faces iguais, ó. Tenho 2 chances num total de 8. 2/8. Simplificando por 2 aqui, 1/4. Então, a minha chance é em cada 4 lançamentos que eu faço, um lançamento desses aí, no caso, um desses 3 lançamentos aí, saem faces iguais, tá bom? Faces iguais. Ou seja, 1/4, se você trouxer para termos de porcentagem, é 25%, tá? Então você tem aí 25% de chances de cair as 3 faces iguais, beleza? E vamos aqui agora para o 5º exercício. O 5º exercício diz assim, ó. Em uma lanchonete, há
três tipos há 3 tipos de sanduíche, 2 tipos de suco e 2 tipos de sobremesa. Então ele pergunta, de quantas maneiras diferentes pode-se fazer um lanche nessa lanchonete, escolhendo um sanduíche, um suco e um doce? Então, isso aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com a árvore de possibilidades. A letra A. Mas vamos ver a letra B. Qual a possibilidade de lanche mais barato? Pessoal, a possibilidade de lanche mais barato é quando você pega o sanduíche mais barato, o suco mais barato e a sobremesa mais barata. Então, a possibilidade é de lanche mais barato que tem que fazer. Então, qual a possibilidade de lanche mais barato? É quando você pega o cachorro quente, você pega o suco de limão e a sua sobremesa é sorvete. Então, a letra B a gente respondeu aqui rapidamente. Mas vamos responder a letra A, que a letra A nós vamos precisar fazer árvore de possibilidades, certo? Esse sanduíche, para diferenciar aqui as letras aqui, ó, as 3 letras é com S, né? Ó. Sanduíche eu vou chamar de H, que lembra hambúrguer, né? Enfim. O suco eu vou deixar ele sendo B, de bebidas. E a sobremesa eu vou deixar sendo S mesmo. Lembrando que aqui no sanduíche eu vou ter o H1, H2 e H3, que são 3 tipos de hambúrgueres, botar assim, de sanduíches. B1 e B2, que são 2 tipos de suco. E vou ter ali 2 tipos também de sobremesa. Então, quando eu escolho o hambúrguer 1, o hambúrguer 2 e o hambúrguer 3. Quando eu escolho o hambúrguer 1, eu tenho ali, ó, 2 possibilidades de suco, que eu vou chamar aqui de B1 e B2. Quando eu escolho o hambúrguer 2, eu também vou ter 2 possibilidades de sucos. Eu vou chamar aqui de B1 e B2. E quando eu escolho o hambúrguer 3, também vou ter 2 possibilidades de suco, B1 e B2. Aí quando eu escolho aqui o hambúrguer 1 e o suco 1, eu ainda vou ter 2 possibilidades de sobremesa, S1 e S2. Aqui da mesma forma, aqui também. Então você está vendo, pessoal, que aqui é bem simples de fazer, é um pouco trabalhoso, mas é bem simples, tá? E aqui da mesma forma, tá? Então ele pergunta, na questão, letra A, de quantas maneiras diferentes pode-se fazer um lanche escolhendo um sanduíche, um suco e um doce? Então, se você perceber, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilidades ali de fazer um lanche. E essas possibilidades quais são? Sanduíche 1, suco 1, sobremesa 1. Sanduíche 1, suco 1, sobremesa 2. Sanduíche 1, bebida 2, sobremesa 1. Sanduíche 1, bebida 2, sobremesa 2. Agora, aqui vai ficar sanduíche 2, suco 1, sobremesa 1. Sanduíche 2, suco 1, sobremesa 2. Sanduíche 2, suco, no caso aqui agora, suco 2, né, ó, e sobremesa 1. Sanduíche 2, suco 2 e sobremesa 2. E por último, né, ó, sanduíche 3, suco 1, sobremesa 1. Sanduíche 3, suco 1, sobremesa 2. Sanduíche 3, suco 2, sobremesa 1. E o sanduíche 3, bebida 2, sobremesa 2. Então, tem aí 12 possibilidades, beleza? Então, pessoal, era essa a nossa aula de hoje sobre diagrama de árvores. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção de todos. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.